Ah, vamos lá, galera. Tour de France 2021, segunda etapa no calor da emoção, 183 quilômetros e meio. A etapa acabou nesse exato momento. Isso quer dizer que talvez eu não tenha todas as informações, todas as atualizações. E como sempre, como esses são vídeos colaborativos, eu conto com os complementos e as possíveis correções nos comentários. Eu fico extremamente feliz e emocionado, e geralmente essa emoção ela se intensifica a cada ano. Apenas, se vocês me permitem, um minuto de uma passagem pessoal. Eu sempre amei ciclismo, bike, desde muito pequenininho, muito jovem, e por conta de diferentes aspectos que acontecem, imprevistos que acontecem na vida de todo mundo, com 14, 15 anos, enfim, eu não tinha condições nenhuma de absolutamente nada, de assistir. As revistas que acompanhavam o tour eram revistas importadas extremamente caras, e daí eu lembro que eu trabalhava ali próximo da Avenida Paulista, então eu ia naquelas bancas de jornal e eu ficava folheando as revistas importadas até o dono da banca ficar bravo comigo e me colocar para fora da banca de jornal. E hoje eu me sinto extremamente feliz, mas muito feliz, desde quando eu comecei a fazer os resumos, que era justamente tentar transmitir para as pessoas o quanto apaixonante é esse esporte, o quanto o trabalho em equipe, o valor individual, como isso tudo ele se mistura e se complementa no ciclismo, os aspectos estratégicos, os diferentes atletas que têm a sua oportunidade de brilhar dentro do mesmo esporte, dentro da mesma competição. Então tudo isso é muito gratificante, eu fico extremamente feliz em saber que várias pessoas acompanham e várias pessoas passaram a acompanhar o ciclismo por conta dessa pequena colaboração. Deixando a minha história para trás, o que importa, o que de longe é o mais importante, a etapa de hoje, que seria a segunda oportunidade para outros atletas conquistarem a camisa amarela. Obviamente o Mathieu Van Der Poel ele foi convidado pelo Tour de France, porque o Tour de France sabe do impacto que ele tem no mundo da bike, e é ótimo porque ele sozinho ele consegue trazer o pessoal do mountain bike, consegue trazer o pessoal do cyclocross, que é muito mais presente do que o pessoal do mountain bike no ciclismo. Então é algo fantástico. Algumas pessoas sugerem que as primeiras etapas elas foram desenhadas para as características do Julian Alaphilippe e direto ou indiretamente para todos os ciclistas que têm características para as provas clássicas, por exemplo, que são os ciclistas mais explosivos. Então, está sendo um grande espetáculo esses primeiros dias, inclusive a luta da camisa branca de pelotas vermelhas, que é o do Rei da Montanha, falar um pouco mais sobre isso. Então, essa é a etapa de hoje. Nenhuma grande montanha, mas o final eles passariam duas vezes pelo Mur de Bretagna, que era aonde tudo seria definido e aonde tudo foi definido. Esses são alguns prints. Essa é a infeliz imagem do tombo de ontem. Então, diferentes ciclistas, diferentes equipes colocaram na mídia social o que estava acontecendo com os respectivos ciclistas. O Chris Froome está fazendo algo muito bacana no canal dele, que é nos manter atualizado. Então, o cara ficou lá no hospital fazendo os exames, até ele saiu do hospital a 1h da manhã. Daí você imagina como foi comprometido o descanso, a alimentação, e não é só com ele. E tem vários aspectos, a partir do momento como o Tony Martin, que foi o ciclista que bateu ou foi atingido pelo cartaz da nossa amiga, ou seja, ele tá todo ralado, daí ele não consegue fazer massagem, não consegue. O banho, que deveria ser um momento relaxante, se torna um momento torturante. Todo mundo que caiu de bike sabe por quê. A massagem, que deveria ser um componente integrante da recuperação, passa a ser um momento limitante, porque você não consegue fazer a massagem. Ainda bem que eles podem usar botas de recuperação como a Air Relax, porque daí você tem a pressão e talvez possa ser mais tolerável do que a massagem, que se torna completamente impossível, e parece que a organização vai procurar os recursos legais para processá-la. Em geral, eu tendo a ser contra quando o pessoal começa a pegar muito pesado, mas nesse caso eu acho que ela merece. Ela tem que ser o exemplo de algo que os torcedores deveriam tomar mais cuidado. É uma minoria, mas essa minoria tem um impacto muito grande no desenrolar da competição.
Tim de Klerk, eu comentei antes do Tour de France, eu gostaria que vocês observassem um pouco o Tim de Klerk. Ele é um dos caras responsáveis por manter o ritmo do pelotão, independente de qual equipe está na frente. Como vocês podem perceber, boa parte do dia hoje, pelo menos até os 60 km finais, 50 km finais, era o Tim de Klerk que está na frente. E será ele que estará na frente durante praticamente o Tour de France inteiro. Mesmo a The Koenig Quick-Step, supostamente eles teriam a responsabilidade, a equipe inteira ir para frente, por conta do Julien Alaphilippe. Todo mundo sabe, apesar da torcida ficar empolgada com o Julien Alaphilippe, dentro do pelotão não existe a ideia, o consenso de que o Julien Alaphilippe tem a chance de ganhar o Tour de France, a não ser, é claro, que, por exemplo, um tombo como o que aconteceu tirasse praticamente todos os atletas. Mas é muito mais, não é uma questão de torcida, é uma questão de objetivo da equipe, configuração da equipe. Mesmo assim, o único cara que estava lá na frente é o Tim de Klerk. E a Ineos, eu não acredito que ela é a equipe favorita, mas faz parte do jogo psicológico e da estratégia de se manter segura, ir para a frente e ficar na frente o dia inteiro. Eu acho que o ciclismo mudou nos últimos 4, 5 anos, eu não sei, não tenho certeza que ainda existe espaço para esse comportamento de uma equipe se desgastar por tanto tempo na frente do pelotão. Mas de qualquer forma, com certeza eles sabem muito mais do que eu. Essa era a fuga, que era composta de 6 atletas novamente. O Tour de France acontece completamente diferente de qualquer outra grande volta. Então todas as equipes com os melhores atletas, as melhores configurações. Então é diferente do que as outras grandes voltas, onde talvez isso não aconteça com 100% das equipes, com 100% dos atletas. No Tour de France é a principal prova, onde tem mais dinheiro, onde tem mais audiência, então lá tá todo mundo com a sua melhor roupa e com o seu melhor condicionamento físico. Ali tinha um atleta da Quebec, da Cofidis, da Total Direct Energy, da Want Gupert e da Trek Segafredo. Hoje foi uma competição bem interessante entre o Anthony Pérez, que é o da Cofidis, e o Schilling, da Bora, que é o cara que está vestindo a camisa branca de pelotas vermelhas. Os comentaristas disseram, eu não tive essa percepção, que o comportamento do Schilling ontem na fuga não foi um comportamento colaborativo. Então, ele dava meio umas cortadas no revezamento da fuga, o que não é bem visto para a fuga, porque uma vez que você está na fuga, ainda mais nas primeiras etapas, você tem que trabalhar. As movimentações mais agressivas, elas podem acontecer imediatamente antes do sprint intermediário ou da passagem de alguma montanha para coletar pontos. Mas a dinâmica da fuga, todo mundo tem que trabalhar junto, a não ser que um dos ciclistas que não esteja colaborando, ele vai continuar sendo mal visto, mas se esse ciclista estiver lá por um elemento estratégico do que vem atrás, ou seja, ele não está pulando o revezamento porque ele quer ir para frente. Ele está pulando o revezamento porque talvez ele queira estar com a perna mais fresca para ajudar algo que está acontecendo atrás com o líder. Então tem essas particularidades. Mas, de novo, os únicos caras que têm a sensação real do que está acontecendo, quais são as palavras que são ditas, o quanto menos intenso ele pedala na hora que ele passa pela frente, isso são coisas muito sensíveis. E isso só quem está ali, no calor da emoção, que consegue sentir. Ou talvez os caras da moto, porque os caras escutam, eles entendem o que está acontecendo, os olhares e etc. Eu me empolgo com o Tour de France, é difícil eu tentar conduzir e fazer um vídeo jornalístico. Aqui foram o momento que eles passaram no sprint intermediário, não tinha o interesse da fuga, era muito mais por conta da camisa branca de pelotas vermelhas, ou seja, no topo das pequenas subidas, do que no sprint intermediário. De qualquer forma, essa foi a briga do sprint intermediário no pelotão. Caleb Ewan, a Nordemar, o Colbrelli, o Michael Matthews, que está vestindo a camisa verde. Na verdade, quem tem o direito de vestir a camisa verde era o Julien Alaphilippe, mas como ele não pode vestir duas camisas, quem está vestindo a camisa é o Michael Matthews, o Peter Sagan e etc. Então passou, se eu não me engano, na 8ª colocação, ali ficou disponível a 8ª, a 7ª, 8ª e 9ª colocação.
eu não tenho certeza. O Cavendish apareceu na frente, o que foi bem interessante, talvez para mostrar que ele tá bem, para criar esse aspecto psicológico. Então ali tem o Cavendish, tem o Caleb Ewan, Michael Matthews atrás. Enfim, o sprint intermediário não foi a estrela do dia. Esse foi o momento de abastecimento que eles passam no feed zone, então todas as equipes pegam a comida, a hidratação, alguns ciclistas aproveitam esse momento. Se vocês olharem do lá em cima da tela, perto da onde tem um espectador, tem 2 ciclistas fazendo xixi. Então é um momento que eles aproveitam porque o pelotão dá uma diminuída no ritmo, então eles aproveitam... Eles aproveitam para abastecer em cima, aliviar embaixo. Ai, meu Deus do céu. Isso é uma desvantagem muito grande das mulheres, porque elas não conseguem fazer isso pedalando. Algumas fazem pedalando, mas no próprio bretelle, o que definitivamente não vale a pena. Eu lembro uma vez que eu estava numa competição de triatlon, daí na corrida eu estava num grupinho, eu não queria deixar aquele grupinho ir embora, daí eu falei, não, eu vou fazer xixi, esperei passar o ponto de abastecimento, peguei um copo de água, fiz xixi, joguei. Não adianta falar, ai, que nojento, um monte de gente faz isso. E daí eu peguei e joguei, né, pra dar uma lavada, mesmo assim não adiantou, porque daí a urina ela tá muito ácida, não sei o que, passou 2 km, já tava assando, tava doendo, incomodando, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque isso faz parte, certo? Os caras ficam em cima da bike 5, 6 horas, eles têm que fazer alguma coisa, daí inclusive eu vou comentar sobre o Mathieu Van Der Poel. Aqui é o Tony Martin, que ele estava dando entrevista hoje, comentando sobre os ralados, que era incômodo, é difícil para dormir, é difícil para fazer massagem. Além disso, não sei se vocês perceberam, para quem já tomou o tombo feio, o seu corpo passa a gastar tanta energia, mas tanta energia para tentar cicatrizar e etc., que isso é indesejável. Muitas pessoas ficam até com febre, porque para o corpo é um impacto. Então o corpo tem um módulo de sobrevivência, quando o corpo se machuca, ele pega e passa a destinar toda a energia para cicatrização, e tem o estresse voluntário que é sobre a bicicleta. Então o corpo começa a entrar em colapso. É muito comum esses caras ficarem doentes, etc. Então ele tem que tomar um cuidado adicional com a hidratação, com a alimentação, com a medicação, que é liberada quando acontece esse tipo de acidente. Chris Froome voltou para a bicicleta, ele disse que ele está com a coxa doendo, vocês podem perceber que ele está usando as faixas no joelho, talvez para orientar o movimento, porque é muito provável que ele esteja compensando a pedalada por conta do impacto que ele recebeu no músculo. Então ele está dolorido, está todo ralado, mas pelo menos ele está de volta na bike, o que é um ótimo sinal. Aqui foi a grande disputa, o sprint que todo mundo viu entre o Pérez e o Schilling. Foi um sprint lindo, de careta, e eu imaginei que o Pérez era o cara mais forte, talvez o Pérez seja o cara mais forte, mas o Schilling está com a marreta na mão e deu uma marretada na cabeça do Pérez, que o Pérez até chacoalhou, para quem assistiu, o Pérez fez assim depois que ele tomou uma marretada na cabeça do Schilling, lindo, lindo, e ficou pessoal entre os dois. O clima na fuga hoje estava um clima estranho, especialmente entre Pérez e Schilling. Esse foi o Mathieu Van Der Poel. Ele tá tomando umas cabeças, ele tá dando umas vaciladas durante a transmissão. O que aconteceu? O Van Der Poel, ele parou para fazer as necessidades naturais dele, xixi, cocô, não sei o que ele fez, mas ele fez isso antes do sprint intermediário, o que é o pior. Por quê? Porque quando o pelotão vai se aproximando do sprint intermediário, as equipes começam a acelerar para colocar os sprintistas numa ótima colocação, então o pelotão começa a andar muito mais rápido. E o Mathieu Van Der Poel, ele parou antes do sprint intermediário. E daí, quando ele se deu conta, ele tinha um gap gigantesco e o pelotão andando rápido, e ele ficou se desgastando para conectar com o pelotão. A hora que ele conectou com o pelotão, havia passado o sprint intermediário, imediatamente depois o que tinha? O feed zone. E daí ele ficou lá, tipo, puta, eu fiz tanta força para agora ficar devagar, porque eu parei na hora errada. Então, o Mathieu Van Der Poel, por falta de experiência, por incrível que pareça, isso pelo menos foi o cara da moto que falou, e eu concordo, mas ele aprende rápido, certo? E o cara é um monstro. Esse daqui foi o momento,
vocês estão percebendo que o atleta da UAE, ele tá fazendo assim, por incrível que pareça. Mesmo tendo acontecido o que aconteceu ontem, o público ainda ocupa a estrada, a rua, o que é algo fantástico. Isso é o que faz diferença no ciclismo. Ao mesmo tempo, eu fico imaginando, eu já estive no Tour de France, assistindo o Tour de France 3, 4 anos, eu nunca fiz questão de ficar na rua. Você fica no lugar, em geral, e a minha sugestão, eu acho muito mais interessante você ir na chegada ou na largada especialmente, porque na chegada o cara chega morto, o que ele quer fazer não quer falar com ninguém, ele quer entrar dentro do ônibus. Na largada, eles começam a preparação 2, 3 horas antes da largada. Então você vê os ciclistas chegando, os ciclistas conversando com os mecânicos, testando a bicicleta. É um ambiente muito melhor do que ficar na estrada, porque você fica lá por 4, 5 horas esperando e daí passa o pelotão a 50 por hora. Não tem o que ver. Mesmo assim, as pessoas elas continuam no meio da estrada e muitas vezes elas não estão nem prestando atenção, elas nem conseguem ver os ciclistas. Então é algo que é bacana do ciclismo, mas é algo que individualmente as pessoas deveriam pensar, falar assim, mas eles vão passar tão rápido, eu nem vou ver direito. Por que eu não vou para outro lugar para realmente ter esse senso do que acontece no Tour de France? Mas isso é uma decisão individual que tem um impacto no coletivo. Fiquem de olho no Gadu. Eu falei durante... eu estou fazendo vários vídeos durante no Stories no Instagram, porque daí eu tenho mais liberdade de falar, de mostrar as imagens e etc. E o Gadu é um cara que eu tô de olho há pelo menos 2 anos. Nenhum motivo especial, quer dizer, o motivo especial é o comportamento dele, a estratégia, a performance dele. Não que eu esteja dizendo que o Gadu ele vai ganhar o Tour de France, mas eu acho legal ficar de olho no Gadu. Ao mesmo tempo, ali, faltando 43 quilômetros, com 43 quilômetros foi o primeiro momento onde o Tim de Klerk, que está na direita da The Koenig Quick Step, olha o tamanho dele, foi o primeiro momento que ele mostrou que ele fez força, que era no topo de um cucuruto. E daí ali a situação para ele começou a ficar mais difícil, porque afinal de contas fazia 140 km que o cara tava puxando o pelotão nervoso a 50 por hora. E daí a Bora aparecia e a Ineos também. Aqui é um exemplo, o Bruno que me mandou, o Bruno do País do Ciclismo. Bruno, obrigado por esse print, por essa foto, porque olha a organização da Ineos do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 8 ciclistas estão ali, o que é fantástico. Como vocês podem perceber, é a única equipe que está completa e organizada. Como que eles conseguem fazer isso? É lógico, com um trabalho excepcional de equipe, mas algo que, se vocês repararem, eles não compartilham responsabilidade. Isso quer dizer que eles estão ali na direita. Se todo mundo for para a esquerda, a reação natural do pelotão e da equipe é todo mundo ir para a esquerda, todo mundo ir para a direita. Se nesse momento a Française des Jeux do Gadu, presta atenção, a Française des Jeux está organizada. Se a Française des Jeux, se ela fosse para a esquerda, a Ineos não iria para a esquerda. Eles se manteriam, iriam se manter na direita e iriam colocar o mesmo ritmo até o momento que o pelotão desistisse e voltasse para o lado deles. Talvez isso é a minha sugestão, porque eles conseguem se manter tão relevantes ali na frente. Segundo, enfim, aconteceram, a partir desse momento, talvez as imagens fiquem um pouco confusas, porque eu me empolguei pessoalmente ali acompanhando a prova, e eu perdi um pouco a sequência lógica, mas esse era o momento que eles passariam pelo Moor, pelo Moor de Britânia, não o Moor de Huy. Seria o primeiro momento que eles passariam. O que eu imaginei é o seguinte: o Mathieu Van Der Poel, ele ia sentar na cadeira elétrica, ele ia ser frito pelo pelotão, porque ele ia ter um choque de realidade entre qualquer outra competição e o pelotão do Tour de France. Ele fez essa movimentação. Quando ele fez essa movimentação e ele saiu de todo mundo, daí tinham todos os caras. Aqui a imagem vai estar meio confusa, eu acho que esse foi a segunda passagem, não a primeira. Na primeira passagem ele saiu e eu imaginei que ele ia passar pelo Moor de Britânia,
e daí ele faria a segunda volta e terminaria a prova no topo da mesma subida. Eu imaginei que ele ia fazer esse ataque, tentar abrir do pelotão e passar a segunda vez e ganhar escapado. O que obviamente não aconteceu, mas eu imaginei que não havia acontecido porque ele não tinha perna, quando na verdade ele passou a primeira vez para acumular os segundos, a bonificação de tempo, para tentar ganhar na segunda passagem e conquistar a camisa amarela. O que é um plano extremamente ambicioso. Porque vocês imaginem o desgaste de fazer um ataque de 2 km numa subida com o pelotão Tour de France atrás. E você imaginar que 15 km depois você teria conseguido recuperar para fazer o segundo ataque e ganhar a etapa? Monstro! Eu, sinceramente, eu imaginei que o Mathieu Van Der Poel ia ser frito. Esse foi a primeira... Exatamente. Então, vamos voltar. Essa foi a primeira aceleração que ele fez. Daí tem o Roglic, o Pogacar, eu não sei mais quem tá ali. Roglic e o Pogacar, eles são os grandes favoritos. É difícil imaginar de algum outros dois ciclistas que estejam na mesma forma física que os dois para ganhar o Tour de France. Esse foi o momento que ele passou, quem veio com ele foi o Julian Alaphilippe depois, e esse foi um grupo extremamente seleto. Isso foi na passagem, no cucuruto do Mur, na primeira volta. Daí, como vocês podem perceber, 14,8 km seria a segunda volta, então faltaria 15 km para a chegada. Quando a gente olha aqui, Carapaz, que foi o cara que da Ineos conseguiu acompanhar esse grupo, Carapaz, Roglic, Julian Alaphilippe, Pogacar, Rigoberto Urán, fica de olho no Rigoberto Urán, e o monstro do Avatar. Como eu disse para vocês, esse é um ótimo exemplo. A Ineos do lado esquerdo e a Alpecin Fenix do lado direito. Então, a Ineos, ela coloca o ritmo dela. Não é que ela controla o pelotão, induzindo o pelotão a fazer alguma coisa. Se o pelotão todo, nesse caso, fosse para o lado direito deles, eles iam ser a Ineos contra o pelotão inteiro. O que sempre funcionou. O que continua funcionando durante a etapa, mas eu tenho as minhas dúvidas que para a forma como o ciclista, pela forma como a etapa tem decidido, eu tenho dúvidas que esse desgaste de todos os ciclistas da Ineos, que isso ao longo de 21 etapas seja sustentável e eficiente. Eu acho que é sustentável, mas eu não acho que para o desfecho, para o arremate da etapa, tem se mostrado eficiente. Esse foi o segundo ataque do Mathieu Van Der Poel, então isso é uma coisa monstruosa. Para todo mundo que acompanha o ciclismo no Tour de France, sabe o quanto monstruoso é você fazer um ataque e abrir um gap desse dos caras que estão ali atrás. Simplesmente de tirar o fôlego, não tenho o que falar. Eu particularmente, eu nem me arrisco a tentar encontrar um texto, uma palavra, uma expressão, a não ser que ele seja o rei da marreta Lindo, lindo. Nada é mais bacana no esporte profissional do que o reconhecimento de um adversário. Eu comentei isso no Instagram, a linha é muito tênue que pode dividir atrito pessoal e reconhecimento profissional do atleta. Eu gosto muito, muito, eu acho que vale a pena quando uma imagem dessa, quando você tem uma grande conquista e você tem um reconhecimento, o cumprimento de um outro grande atleta com a camisa amarela, assim como o campeão do Tour de France, o defensor do título, Pogacar. Eu acho que a partir do momento que passa a ter um atrito pessoal, perde boa parte do brilho, porque é como se você quisesse provar alguma coisa pessoalmente e não que você quisesse provar a sua capacidade profissional de fazer determinado aspecto. Agora imagina que máximo esses caras se encontrarem daqui 15, 20, 30 anos, poderem sentar, comer uma pizza, tomar um vinho, tomar uma cerveja juntos, conversando sobre isso, ou criar uma rincha histórica entre dois grandes atletas que absolutamente não leva a nada. Eu sei que é difícil, porque afinal de contas essa convivência inclui você ter contato com aspectos pessoais de uma determinada pessoa, só que, como sempre, existe um ambiente profissional e o ambiente profissional tem que ser conduzido por essas características profissionais. Não dá para se envolver tanto. Enfim, isso é apenas uma visão
pessoal. Obviamente, eu não posso começar a falar muito sobre isso. Eu poucas oportunidades vi o Mathieu Van Der Poel tão emocionado, ele não conseguiu se segurar, ele teve que interromper a entrevista e ele caiu em prantos, literalmente. É bem interessante isso, porque a gente sempre fala, sempre é meio que da boca para fora, de dar um abraço numa pessoa que você ama, fazer uma ligação e dizer o quanto um amigo, um namorado, a namorada, um parente é importante. A gente pensa, a gente sabe a importância disso, mas a gente só sabe realmente a importância quando a pessoa vai embora. Então, além de toda a pressão de fazer algo que o avô dele, que teve uma carreira super vitoriosa, mas não no Tour de France, tinha toda essa pressão e, obviamente, ele gostaria que o avô dele estivesse lá e, com certeza, o avô, o Polidor, está assistindo. Então, foi realmente algo extremamente emocionante. Essa é o resultado da etapa, o Mathieu Van Der Poel, Pogacar, Roglic, Kelderman, o Kelderman tá super forte, Julian Alaphilippe, Bauke Mollema, Vingegaard, Higuita, vamos ter participação do Higuita e vamos tentar o Latour e o Jack Haig. Isso é a etapa do dia. Esse foi um momento, eu não sei quem que é, deve ser o assessor pessoal do Mathieu Van Der Poel, ele estava realmente muito, muito emocionado. E essa é a classificação geral. Mathieu Van Der Poel, Julian Alaphilippe a 8 segundos, então foi decisivo com que ele conquistasse a bonificação de tempo na primeira passagem. Pogacar, Roglic, Kelderman, Haig, Mollema, Higuita, Vingegaard e vamos ficar de olho no Gadu. A 26 segundos, vamos ver o que acontece. Essas são as camisas. O Mathieu Van Der Poel acumula a camisa amarela, a branca de pelotas vermelhas, o Julian Alaphilippe a camisa verde e o Pogacar a camisa branca. Eu acho que por hoje é só, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Não, é isso, certo? Galera, é um extremo prazer compartilhar esse momento com vocês. E é isso, eu fico meio sem palavras durante o Tour de France, mas de alguma forma ou de outra, eu espero ter passado um pouco o que aconteceu com a etapa, e eu tenho certeza que vários de vocês que colaboram constantemente nos comentários, que vocês coloquem alguma informação que eu tenha falado errado, algo que vocês discordem, concordam, e que possa acrescentar para que as pessoas entendam um pouco mais do ciclismo de estrada, certo? Abraço, bom final de semana.